Painel, com Paulo César Magela. Agora o editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Éder Renzo, bom dia, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes. Li seu editorial hoje e também vi que até você fechou o editorial, ainda não tinha sido aprovada, né, a indicação. Foram mais de 10 horas de sabatina. Eu acompanhei, né? Boa parte. Já era esperado, o Paulo Gonet e o Dino falando de uma sabatina que não é muito comum. Eu creio que talvez seja a primeira vez que o candidato à Procuradoria-Geral e ao ministro do Supremo fizeram uma sabatina juntos. Na verdade, foi uma estratégia de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque assim reduziria o tempo de pressão sobre Dino, Flávio Dino principalmente. E aí havia uma estratégia, porque o ministro cumpriu bastante bem, de não entrar nas provocações. Porque em alguns momentos ele foi provocado a ter uma resposta de político, porque ele é muito irônico. Quando o ministro, nas vezes que ele foi ao Senado participar de audiências e na Câmara Federal, ele mesmo fez a conta, ele já passou mais de 20 horas dentro do Senado e na Câmara respondendo a audiência. Ele foi 8 vezes lá responder. E às vezes, quando tinha uma pergunta meio atravessada, ele respondia com ironia e deixava a pessoa meio descompensada em alguns casos, né? Como o senador Walter Duval, por exemplo, quando falou com ele, ele riu do Duval. Ontem ele teve muito mais calma, porque ele falou, eu tenho que agir aqui agora como um candidato a ministro e não a político. Então, ele foi bem treinado nesse sentido, ele não reagiu. Bem assessorado. E o resultado é que ele teve 47 votos a 31. Foi uma votação em termos apertados. Mas eu acho que lembrar... nunca teve uma votação tão apertada assim já. Não, teve. O Anderson Torres, indicado por Bolsonaro, foi pior ainda. Ah, sim, bem lembrado. Ele teve menos votos do que Dino. Mas já era esperado porque há uma polarização também dentro do Senado e por isso ela reflete-se em qualquer votação. Como Paulo Gonet, por exemplo, não tinha esse problema, ele passou fácil. A votação dele teve 62 votos, então não teve nenhuma dificuldade em ser aprovado para a Procuradoria. Mas o cargo dele, a própria sabatina, deu para perceber que foi uma sabatina. Ele teve 65 votos contra 11 apenas. Então a sabatina dele foi muito mais amena. O único momento em que ele passou aperto foi quando o senador do Pará, do Espírito Santo, perguntou sobre as relações homoafetivas. Porque ele é casado com um homem e tem 2 filhos adotados. E aí o doutor Paulo ficou lá meio... Como diz, meio no curé, né? Para quem joga dama, sabe como é que é, ficou meio no curé. Mas no final ele teve uma saída técnica. Saiu bem, foi. Se a lei prevê, temos que acatar a lei. Então não tem que discutir o que eu acho, tem que discutir o que a lei prevê. Então foi muito bem, saiu e por isso ele teve 65 votos a favor e apenas 11. As votações para a Procuradoria geralmente têm esse placar, assim, muito bem alto. Agora para o Supremo não. Mas o Dino saiu-se muito bem, agora a discussão é: quem será o seu sucessor no Ministério da Justiça? Lewandowski já foi citado. Porque vários nomes já foram citados. A própria Glaze Hoffmann também já foi citada. Mas o presidente Lula deve deixar isso só para o ano que vem. Porque o Dino dá e tomar posse também só em fevereiro. Vamos lembrar que agora no dia 20 o judiciário entra em recesso. Fica o dezembro e o mês de janeiro todo em recesso, só voltando às atividades em fevereiro. Então, Dino tem tempo de descansar um pouco com a família. Ele não deve exercer funções dentro do Ministério da Justiça, porque ele agora foi nomeado, ele foi indicado para o Supremo, foi aprovado para o Supremo. Então, haverá assim, algum choque de competência. Ele vai fazer uma transição, deixando para o seu secretário executivo encaminhar as questões da pasta. Tudo vai depender do presidente Lula agora, porque é a ele que cabe a decisão de fazer a indicação. Exatamente. E se isso acontecer, tudo bem, será feita a transição. Caso contrário, a questão fica por conta do governo. Dino assume em fevereiro, tão logo termine o recesso parlamentar. Já o procurador Paulo Gonet, não. Ele começa a trabalhar já amanhã. Amanhã já está Amanhã já está no batente. Porque ele é uma questão mais simples, ele é ministro já do Judiciário, então não tem transição de nenhum poder. E já havia um vácuo no poder, porque desde a saída do Aras, ninguém ficou no cargo somente, ficou apenas uma casa de transição, uma interina. Mas o Aras já tinha saído há algum tempo. Já no Supremo, a questão é mais diferente, é bem diferente.
Vamos esperar o que vem pela frente. Como vai ser a atuação do novo ministro? Exatamente. E quem será o sucessor? O nome mais cotado é Lewandowski, mas tem algumas pendências também que ainda não foram superadas. Quem vai caber a decisão é o presidente da República. Ele já disse que não tem pressa para isso, porque há uma secretaria executiva que pode tocar. Mas, assim, política, ele pode tanto falar isso para fevereiro, como pode chegar no final de semana e falar: quero fulano, porque é de livre nomeação, né? Assim como é também chamado demissível ad nutum, ou seja, a pessoa pode ser demitida a qualquer tempo em cargo de confiança. Isso aí.